dia! Hoje vamos falar sobre o Pantanal. Os componentes do meu grupo é a Ana, Letícia, Max e eu. O Pantanal está situado no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul, no leste da Bolívia e no norte do Paraguai. O bioma é constituído por uma área de 195.000 km², com 250.000 km² de extensão e uma altitude de 100 metros. O clima do Pantanal é praticamente quente o ano todo e a temperatura anual é de 24 graus Celsius. No verão, a temperatura fica em torno de 33 e no inverno 16 graus Celsius. A umidade relativa fica em torno de 50% no inverno e 75% no verão. É sabido que o bioma corre riscos, já que os seus principais rios nascem nos planaltos e nas chapadas do Cerrado, que sofrem com graves problemas no seu ecossistema. Além disso, a caça e a pesca ilegal também são fatores que contribuem para o aumento da devastação da flora e da fauna pantaneira. Como exemplo, os jacarés, eles são alvos dos caçadores devido à sua pele, muito procurada para a confecção de roupas e também da sua carne, que além de ser comercializada, é utilizada para consumo próprio. Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, existem cerca de 28 animais em extinção no Pantanal. Entre os principais animais em extinção, destacam-se o cervo do Pantanal, por conta das alterações do seu habitat e da caça ilegal, a onça-pintada, por conta que, com o desmatamento, as espécies que ela costumava se alimentar estão desaparecendo, a arara azul, que é uma espécie que está em extinção, principalmente por conta da caça clandestina, como o cascudo cego, o coral de água doce, a ariranha e o lobo-guará. Devido à sua localização, o Pantanal é ponto de encontro de diversos biomas, entre eles a Amazônia e o Cerrado. Devido a isso, apesar da sua grande biodiversidade, os animais e a flora que ali se encontram são típicos desses três biomas. Portanto, o número de espécies endêmicas é baixo, entre elas o bilgio do Pantanal, que é um primata cuja movimentação é lenta, bem confundível com o bicho preguiça. Como representante das aves, o chororó do Pantanal é considerado a única ave endêmica da região. Entre os mamíferos, no bioma há cerca de 130 espécies de mamíferos catalogados, sendo 2 delas endêmicas. Entretanto, estudiosos afirmam que o Pantanal conta com mais de 300 espécies de mamíferos, o qual muitos até hoje não foram catalogados. Entre elas, a capivara, que vive em grupos e é considerado o maior roedor do mundo, o porco do mato, o tamanduá-bandeira. A população de aves e de insetos do Pantanal é muito extensa, sendo que, até o momento, cerca de 460 aves estão catalogadas. Entretanto, organizações estimam que existam mais de 650 aves das mais variadas espécies que compõem todo o bioma. O tuiuiu é caracterizado principalmente pelas pernas longas e a faixa vermelha no pescoço. Vive nas margens dos rios e é conhecida como jaburu, a ave emblema do Pantanal. Além do tuiuiu, outras aves fazem parte da biodiversidade do Pantanal, como a garça branca, que possui presença notória na região pantaneira, o tucano-toco, que é o maior de todos os tucanos e sua característica marcante é o exuberante bico alaranjado, o gavião preto, o gavião de penacho, a ema, o socozinho, entre várias outras espécies. Muitos peixes fazem parte do bioma do Pantanal, desde rios, lagoas e corichos, que são pequenos rios que se formam na época das chuvas. Segundo a organização não governamental WWF, há mais peixes no Pantanal que na Europa toda. Seus nomes populares são piranha, pacu-caranha, dourado, poraquê, pintado, piraputanga, caixara, curimbatá, jaú e piau. Cerca de 100 espécies de répteis compõem o bioma do Pantanal, onde se destacam os jacarés e as cobras. Seus nomes populares são jacaré do Pantanal, jacaré de papo amarelo, víbora do Pantanal, sucuri amarela, jiboia constritora, tartaruga do Pantanal, calango,
Sinimbu, Sururucu do Pantanal e Mussurana. A vegetação do Pantanal, aquática, semiaquática e terrestre, é constituída por árvores de médio porte, gramíneas, plantas rasteiras e arbustos. De acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, cerca de 3.500 espécies de plantas já foram identificadas no bioma do Pantanal, onde se destacam a aroeira, o ipê, a figueira, a palmeira e o ângico, muitas delas com propriedades medicinais. Desde meados da década de 70, a pecuária tornou-se a principal atividade econômica da região, com mais de 10 milhões de cabeças de gado. Os maiores rebanhos bovinos encontram-se nas cidades de Corumbá e Cáceres, responsáveis por abastecer frigoríficos do Oeste Paulista e também para o mercado comum europeu. As fazendas costumam ficar em áreas de planície e tão longe quanto possível das áreas inundáveis, o que não impede desastres ocasionais como as inundações ocorridas em 2011. Outra atividade importante da região pantaneira é a pesca. Beneficiada por seus muitos rios e baias, a variedade de espécies é imensa. Pirarucu, pacu, dourado, curuimbatá e etc. O que permite não apenas a pesca de subsistência, mas também pequenas vendas que geram renda para a população ribeirinha. Não poderíamos deixar de citar o turismo, que vem aumentando ano após ano. Com tantas paisagens incríveis, seria natural que mais pessoas quisessem conhecer um ecossistema tão rico. Destacam-se entre as cidades alvo desse turismo Bonito, Cáceres, Poconé e entre outros. O território que compreende o Pantanal Mato-Grossense é considerado a maior planície de inundação do planeta, englobando o sudoeste do Mato Grosso, o oeste do Mato Grosso do Sul e parte do Paraguai e Bolívia. É uma região com alto índice pluviométrico e periódicos alagamentos ocasionados pelo transbordamento de inúmeros córregos e lagos, cujas águas fertilizam o solo com uma camada de lama umífera constituída por restos de animais e vegetais misturados à areia. A flora, com predominância típica de plantas de brejo, tem em sua constituição espécies como buriti, manduvi e carandá. Nesse ecossistema também é possível observar a caracterização entremeada da vegetação de cerrado, campos e florestas. Considerado um dos mais extraordinários patrimônios naturais do Brasil, possui uma biodiversidade faunística apenas superada pela existência na Amazônia, porém apresentando maior número de indivíduos por espécie. Espécies de aves, garças, tuiuius, colhereiros, socós e saracuras, 80 de mamíferos, capivara, cervo do Pantanal, ariranhas, onças e macacos, 260 tipos de peixes, dourado, piraputanga, piauçu, 50 de répteis, jacaré do Pantanal e sucuri, além da grande diversidade de insetos. Contudo, nos últimos 20 anos, essa riqueza biológica natural tem sido ameaçada pela crescente expansão agrícola e urbana. Devido aos processos erosivos provocados pela agricultura e pela ocupação urbana desordenada, principalmente em sua área, que legalmente deveria ser preservada, temos hoje um quadro degradante de poluição, atingindo as nascentes e comprometendo a existência de animais e vegetais, bem como a contaminação do solo pelo uso de agrotóxicos utilizados na agricultura. Outra questão importante com relação à manutenção desse bioma trata-se da construção de hidrovias. Essas vias de transporte fluvial, severamente criticada por ecologistas e também por algumas ONGs, evidenciam os impactos ambientais provocados pela derrubada da mata ciliar e o assoreamento dos rios, afetando a fauna lacustre e terrestre. É um bioma muito diverso. Posso dizer que é um dos mais diversos do Brasil e do mundo. Por ter uma fauna e flora muito diversa. Ela conta com 650 tipos de aves, 60 tipos de peixes, mais de 100 tipos de mamíferos e 50 tipos de répteis. E muitos desses animais são endêmicos. O que seria endêmicos? São espécies de animais que é encontrada apenas naquele local. Então a gente tem esse privilégio de ter espécies 100%, posso dizer, brasileira. Foi considerado pela Unesco um patrimônio cultural do mundo pela sua diversidade e importância no ecossistema. Fala um pouco mais sobre a influência humana no Pantanal. O ser humano vem desmatando cada vez mais o Pantanal, não só o Pantanal, mas a natureza por si só. E isso vem mudando as características do Pantanal, tendo secas mais prolongadas e períodos de chuva menores. Acontecem muitas queimadas no Pantanal, destruindo
a sua fauna e flora. E agricultores utilizam dessa terra para o plantio da soja, para colocar o gado, que é um local muito rico em vitaminas e minerais, o solo. E os agricultores e os fazendeiros utilizam dessa terra para seu benefício próprio e fazendo assim, mudando as características do Pantanal. E